Fala pessoal, tudo bem? Vamos esquematizar agora a nossa aula anterior sobre princípios. Vem comigo aqui para o quadro. Olha só, nós vimos os supraprincípios. São dois supraprincípios: a supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público. A supremacia do interesse público sobre o particular significa que o Estado tem uma supremacia do interesse coletivo sobre o interesse dos particulares. Há aquela desigualdade na relação jurídica baseada num conjunto de prerrogativas. Lembre que esse princípio ele é implícito no ordenamento jurídico e ele se traduz numa série de prerrogativas ou poderes especiais da administração pública. Vamos lembrar algumas prerrogativas. Prazos processuais diferenciados, ou seja, prazos em dobros para a administração pública, cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, o poder de rever os seus próprios atos, ou seja, o poder da autotutela, o poder de polícia, são exemplos de prerrogativas, ok? E o segundo princípio nós vimos que é o da indisponibilidade do interesse público, que é um limite do primeiro princípio, que significa que a administração pública não pode dispor de um poder que não é dela, mas sim do povo, ok? Ele também é implícito no ordenamento jurídico e se traduz numa série de sujeições ou limitações da administração pública. A principal sujeição que nós temos que lembrar é o princípio da legalidade, que a administração pública respeita o bloco de legalidade. Segunda sujeição que nós temos que lembrar é a necessidade de concurso público, a necessidade de licitação pública e a necessidade de motivação dos atos administrativos, com exceção do ato de nomeação e exoneração do cargo em comissão. Tá? Esse não precisa necessariamente ser motivado. Mas se a administração motivar, ela fica vinculada à teoria dos motivos determinantes, ok? Vamos lá. Depois nós vimos os princípios constitucionais expressos lá no artigo 37 da nossa Constituição Federal. Lá no artigo 37, caput, nós encontramos o chamado LIMP. LIMP são os princípios que regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ok? A legalidade, nós temos que lembrar que a legalidade administrativa não se confunde com a legalidade privada. A legalidade administrativa significa que a administração pública tem que respeitar aquilo que está na lei, é o chamado imperativo da lei. Já a legalidade dos particulares, existe a chamada autonomia de vontade, onde os particulares podem fazer tudo aquilo desde que a lei não vede, ok? O próximo princípio é o princípio da impessoalidade. Eu tenho que lembrar a impessoalidade em relação à administração pública, em relação aos administrados. Em relação à administração pública, lembrar da teoria do órgão, que quando os agentes atuam, eles atuam com impessoalidade e aquela atuação é imputada ao órgão que eles fazem parte. O segundo aspecto em relação à impessoalidade é a vedação de promoção pessoal dos agentes. Lembrem que a publicidade dos atos, por exemplo, inauguração de uma obra, não pode trazer promoção pessoal dos agentes. Ok? Em relação aos administrados, lembrar o princípio da finalidade. Lembrar que toda atuação da administração pública sempre busca o interesse da coletividade, nunca interesses particulares por violação desvio de finalidade, ok? Então, quando a administração pública busca o interesse coletivo, ela está sendo impessoal, com certeza. O princípio da isonomia, lembrar que quando a administração pública ela atua, ela não pode trazer nenhum tipo de ofensa ao princípio da igualdade, ou seja, há uma vedação de tratamentos privilegiados e também de discriminações. Então, a atuação da administração pública sem privilégios e discriminações, ela está sendo impessoal porque ela está respeitando o princípio da isonomia. O nosso próximo princípio é o princípio da moralidade. Lembre que a moralidade da administração pública não se confunde com a moralidade comum. A moralidade administrativa é uma correção de atitudes dos servidores, dos agentes públicos, mais uma boa administração que pode levar, inclusive, a sanções por violação disso tudo. Lembrar dos dois instrumentos que a Constituição trouxe para a proteção da moralidade administrativa, que é a ação popular, proposta por qualquer cidadão, e a ação civil pública, que é proposta pelo Ministério Público, ou a pessoa jurídica lesada. Ok?
Próximo princípio é o princípio da publicidade, que significa que a administração pública deve dar uma ampla divulgação da sua atividade administrativa, favorecendo ao contraditório, ao controle, à fluência dos prazos, ok? Lembre da exceção. Existem 3 exceções ao princípio da publicidade: a intimidade, a segurança da sociedade e a segurança do Estado. Então, em regra, toda atuação deve ser dada uma ampla divulgação. Lembrar que a publicidade está relacionada à fluência dos prazos, ou seja, é uma condição de eficácia do ato administrativo. Ok? Próximo princípio é o princípio da eficiência. Ele foi introduzido, então, na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 19 de 98. Então, no texto original, nós não tínhamos o princípio da eficiência. Lembrar que a eficiência está relacionada à busca de melhores resultados, de utilizar melhor os recursos públicos em prol da coletividade. E nós temos institutos relacionados à eficiência. Nós temos o estágio probatório, que o servidor público, após nomeação, posse e entrada em exercício, ele fica 3 anos em estágio probatório, sendo avaliado para ver se ele tem condições ou aptidão para adquirir a estabilidade no serviço público. Após adquirir a estabilidade, nós temos a chamada avaliação periódica de desempenho. Então, o servidor que não atingir satisfatoriamente uma avaliação periódica de desempenho, ele pode perder o cargo público. E nós temos os chamados contratos de gestão, que também foram introduzidos pela Emenda Constitucional 19, que nós estudaremos quando falarmos de organização da administração pública. As chamadas agências executivas, que são espécies autárquicas. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, nós vimos até agora os supraprincípios e os princípios constitucionais expressos no artigo 37. Vamos lembrar também que nós vimos os princípios infraconstitucionais, ok? Nós vimos uma série deles e nós vamos destacar aqui o principal, aquele que mais cai em concurso, que é o princípio da autotutela. O que eu tenho que lembrar da autotutela? Primeira coisa que eu tenho que lembrar é a classificação dos atos administrativos quanto à margem da escolha. Quanto à margem da escolha prevista na lei, o ato pode ser vinculado ou discricionário. Então, o ato vinculado é aquele que a lei não traz nenhuma margem da escolha para o gestor. Então, todos os elementos do ato estão vinculados, ok? Um exemplo é a aposentadoria compulsória e as chamadas licenças. Por exemplo, uma licença ambiental, uma licença para construir, são exemplos de atos vinculados onde não há uma margem de escolha na lei. Ok? Já o ato discricionário é aquele onde há uma margem de escolha para o administrador público. Exemplo, a autorização de um uso de bem público. Então, por exemplo, se uma entidade quer fazer determinada festa do vizinho numa rua, ela vai solicitar à administração pública local a autorização de uso daquela rua. Isso é discricionário, porque há uma margem de escolha do administrador de conveniência e oportunidade. Ok? Então, dentro do ato vinculado, nós temos que lembrar da autotutela relacionado à ilegalidade. Quando um ato vinculado apresentar uma ilegalidade, eu vou utilizar o instituto da anulação para rever. Lembre que a autotutela é da administração pública. Então, a administração pública tem a autotutela de rever o seu próprio ato. Mas, se ela não fizer isso, cabe, então, ao judiciário. Então, o judiciário sempre pode olhar a legalidade de um ato e anular um ato. Lembrar que o efeito da anulação é ex tunc, o ato retroage, como se nunca tivesse existido no mundo jurídico, ok? Dentro da análise do ato discricionário, nós temos então que lembrar do mérito administrativo, a chamada conveniência e oportunidade. Então, na análise de mérito de conveniência e oportunidade, somente a administração pública pode rever seus próprios atos. A autotutela só existe para a administração pública. Então, a administração pública pode utilizar o instituto da revogação, ok? E tirar do mundo jurídico aquele ato que é inoportuno ou inconveniente. Análise de mérito. O efeito é ex nunc, ou seja, o efeito é da edição do ato para frente, respeitando todos os direitos adquiridos anteriormente, ok? Vejam, o Poder Judiciário não pode entrar no mérito de atos discricionários, salvo aquela exceção que nós já falamos, que
O Poder Judiciário pode rever os seus próprios atos. Por exemplo, quando lança uma licitação pública ou quando lança um concurso, ele pode revogar por conveniência e oportunidade aquele ato, porque é um ato seu, do Judiciário. Ok? Mas o Poder Judiciário não entra no mérito do Poder Executivo. Lembre que os poderes são harmônicos e independentes entre si. Cada poder tem sua função típica. Ok? Então, vejam bem. Análise de mérito leva à revogação pela própria administração pública. Mas um ato discricionário, ele pode conter ilegalidade. E aí, pessoal, quando um ato discricionário apresenta ilegalidade, nós não estamos mais analisando o mérito, nós passamos a analisar a questão de ilegalidade ou ilegitimidade, ok? E aí nós vamos utilizar o instituto novamente da anulação, que é o mesmo aqui do ato vinculado, ó. Então, no caso de um ato discricionário apresentar uma ilegalidade, nós vamos analisar a anulação. E essa anulação pode ser feita tanto pela administração pública, com o seu poder de autotutela, e o efeito vai ser ex tunc, ou seja, vai retroagir esse ato, como se nunca tivesse existido, mas também o judiciário poderá rever a legalidade dessa atuação, ok? Então, o ato discricionário pode ser revisto pelo judiciário. Quando? Quando houver, por exemplo, como nós vimos anteriormente, a violação da razoabilidade e proporcionalidade. Imagine que na aplicação de uma sanção, a administração pública ultrapassou os limites da discricionalidade dela, ela foi desproporcional. Cabe ao judiciário corrigir essa ilegalidade através da anulação. Poderia a administração pública ter revisto seu próprio ato, mas o judiciário sempre pode rever. Lembre do sistema de jurisdição UNA, que é o sistema inglês adotado pelo Brasil, que sempre o judiciário pode rever os atos. Ok? Outra possibilidade de anulação aqui, ó, é a chamada teoria dos motivos determinantes. Por exemplo, a administração pública não precisa motivar a exoneração de um cargo em comissão, mas se ela motivar, ela fica vinculada à teoria dos motivos determinantes. Imagine que a administração pública motivou a demissão, a exoneração de um servidor, cargo em comissão, baseado em faltas ao expediente. Se esse mesmo servidor prova que ele não faltava, essa teoria, ou seja, a administração pública baseada na teoria dos motivos determinantes, terá praticado uma ilegalidade. E aí o judiciário pode rever esse ato. E o desvio da finalidade também pode levar a uma ilegalidade. Imagine que uma desapropriação foi para um fim público e depois, na verdade, esse bem vai para um interesse particular. Nós temos aí um desvio da finalidade que pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Então, pessoal, de maneira simples, seria um resumo aqui dos princípios. É importante que vocês esquematizem, entendam e depois façam muitas questões de prova. Principalmente aqui, ó, princípio de autotutela. Entendam esses institutos de maneira bem detalhada, ok? Lembrar também que a anulação, a administração pública tem um prazo de 5 anos para analisar, salvo se houver má-fé, ok? Então, revejam isso aqui, esquematizem o máximo que vocês puderem. Um abraço e até a próxima aula.